Desde janeiro desse ano, o governo está colocando a mão nos seus dividendos. E o pior, a maioria dos investidores nem percebeu que o jogo mudou. Enquanto você estava preocupado em escolher a ação com maior dividend yield, uma lei aí passou, entrou em vigor e agora uma parte do que era seu vai direto pro leão. Isso muda completamente a forma como você deveria estar montando a sua carteira de dividendos. Eu sou o Eliseu, fundador da Esperato Investimentos. Aqui no canal eu te ajudo a tomar decisões sobre dinheiro com base em dado, em lógica, não em manchete sensacionalista. Beleza, vamos contextualizar o que vem ocorrendo. A Lei 15.270, sancionada no final de 2025, criou uma tributação de 10% de imposto de renda retido na fonte sobre dividendos pagos a pessoas físicas quando o valor ultrapassar R$50 mil por mês recebidos da mesma empresa. E mesmo quem recebe menos, que isso aí pode ser afetado. Se a sua renda total anual passar de R$600 mil, somando salário, aluguel, dividendos, tudo, você entra no chamado imposto de renda mínima com uma alíquota progressiva de até 10%. Eliseu, mas eu estou longe de receber R$50 mil por mês de dividendos. Tudo bem, mas pensa comigo. O objetivo de quem investe para viver de renda é justamente chegar lá. E se você não entender a regra agora, vai construir um patrimônio otimizado para o jogo antigo. E quando chegar na hora de colher, você vai descobrir que parte da colheita não é mais sua. Agora, o que quase ninguém está falando? Essa tributação não afeta todas as ações da mesma forma. É aí que mora a oportunidade. O Brasil ele era um dos únicos países relevantes do mundo que não tributava dividendos, junto com a Estônia e com a Letônia. Dois países aí com um PIB menor do que o estado de Goiás. A OCDE, ela já pressionava há bastante tempo, não era uma questão de se, era uma questão de quando. Quem se preparou saiu na frente. Mas aqui que vem o ponto que eu quero te mostrar. A lei criou uma exceção, ela muito importante. Empresas que já recolhem imposto de renda na pessoa jurídica e uma contribuição social sobre o lucro líquido na alíquota nominal integral, como banco, seguradora e algumas instituições financeiras, podem ter um tratamento diferenciado. Ou seja, existe um mecanismo chamado redutor da tributação mínima, que evita que a carga tributária combinada, uma empresa mais pessoa física, ultrapasse certos tetos de 34%, 40%, 45%, dependendo do setor. Na prática, isso significa que a tributação efetiva que chega no bolso do investidor varia bastante de setor para setor. Não é um corte linear de 10% para todo mundo. E a maioria dos vídeos que você vai encontrar por aí trata como se fosse. Você sabe o que mais mudou? É o comportamento das empresas. Dados da B3 mostram que no final de 2025 houve uma onda massiva de antecipação de dividendos. Empresas correram para distribuir lucros antes da lei entrar em vigor. Resultado, muita ação, aí que parece com dividend yield de 20%, 30% nos rankings de 2025, não vai repetir esse número. Foi um evento não recorrente. Quem olha para o retrovisor vai tomar uma decisão errada. Aliás, deixa eu te fazer um teste bem rápido. Pausa o vídeo se precisar. Eu vou te dar 3 dividend yields de ações reais que aparecem nos rankings de 2025 e me diz qual delas você colocaria na sua carteira. Dividend yield aí de 47%, A. B, dividend yield de 13%, B. C, dividend yield de 12%. Se você respondeu A, eu preciso te contar uma coisa. Essa ação com dividend yield de 47% provavelmente passou por uma venda de ativos, distribuiu um caixa gigantesco de uma vez e aquele yield não se repete no ano que vem. Dados aí do Investidor 10 mostram que em abril de 2026, a ação com maior dividend yield da B3 tinha um yield de quase 48%. Não é porque a empresa é uma máquina de lucro, é porque o preço caiu, né, ou porque teve um evento aí pontual. A real é que um dividend yield alto, sem consistência de lucro por trás, é igual uma miragem do deserto. Parece água, mas quando chega lá, não tem nada. Agora vamos para o que realmente importa, como montar uma carteira de dividendos que faça sentido nesse novo cenário tributário. Primeiro princípio, parar de otimizar só para yield. Otimizar a yield ajustado ao risco e à tributação. Isso muda a análise. Segundo princípio, diversificação por setor importa mais do que nunca. Os setores que os analistas mais citam para 2026 como bons pagadores são financeiro, bancos e seguradoras como a BB Seguridade, Caixa de Seguridade, o setor elétrico, que eu acho que ficou um pouco caro nesse momento atual, nomes aí como Copel, que inclusive a XP inclusive aumentou posição na carteira de dividendos aí de janeiro, né? Utilities aí como Exia, né? Alguns analistas aí inclusive do Hub do Investidor vive seu melhor momento desde a privatização. Uma receita previsível, protegida pela volatilidade, né, eleitoral que a gente deve enfrentar ainda no decorrer desse ano. Terceiro princípio, e esse aí é o mais importante, macroalocação. Não adianta ter as
10 melhores pagadores de dividendo do Brasil se 100% do patrimônio está em ações brasileiras. Segundo dados aí da B3, o Ibovespa acumulou uma alta até março de 13% em 2026, puxado principalmente pelo capital estrangeiro, que já representa aí mais de 61% da participação no mercado. Isso aí é muito bom, mas quando esse fluxo reverter, e uma hora ele vai reverter, quem está concentrado sofre. Isso aqui é importante, a B3 ela tem 5,5 milhões de CPFs em renda variável, o valor total em custódia bateu 636 bilhões de reais em 2025, um crescimento de 20% em um ano. O brasileiro está investindo mais? Sim, mas está investindo melhor? Essa é a pergunta. Se esse raciocínio te fez parar para pensar, se inscreve aqui no canal, toda semana eu trago esse tipo de análise, não a superficial, que só mostra ranking de yield, mas a que te ajuda a pensar como um investidor de verdade. Agora vamos a 3 critérios que eu usaria para filtrar ações de dividendos em 2026. Isso aí não é uma recomendação, é um racional para você estar construindo o seu. Primeiro critério, lucro crescente nos últimos 3 anos. Eu olho muito isso, até mais tempo. Se a empresa não está crescendo lucro, ela não vai sustentar dividendo. Simples assim. Dividendo é um pedaço do lucro. Se o lucro encolhe, o pedaço encolhe junto. Segundo critério, payout sustentável. Payout é quanto de lucro a empresa distribui. Se ela distribui 100%, não sobra nada para estar reinvestindo no negócio. Se distribui 30%, 60%, tem uma margem de segurança. Desconfie de payout acima de 80%, mantido por muito tempo. É um sinal de que a empresa pode estar sacrificando o crescimento futuro para manter o investidor feliz hoje. Critério 3, setor com receita previsível. Energia, saneamento, telecom, seguros, são setores que têm contratos de longo prazo, muitas vezes reajustados pela inflação. Segundo a Suno Research, esses são os segmentos com maior potencial de distribuição em 2026, justamente pela previsibilidade. E aqui que entra uma coisa que a maioria ignora, a questão da Selic. O Focus projeta a Selic em torno de 12% no fim de 2026. Isso aí é bom para seguradoras que ficam sentadas num colchão de caixa, rendendo essa taxa. Mas quando a Selic cair, e ela vai cair, o resultado financeiro dessas empresas também vai cair. Então não é só olhar o presente, ter cuidado. É entender o ciclo, né, principalmente. Isso é muito importante investir. Agora me conta aqui nos comentários se você já ajustou a sua estratégia de dividendos por causa da nova tributação ou está fazendo de conta que nada mudou. Eu quero saber de verdade, se você ainda não pensou nisso, conta qual é o seu maior medo, que eu posso trazer um vídeo somente sobre isso. Olha, eu sei que a gente passou os últimos minutos falando de alíquota, de yield, de filtro quantitativo, mas eu quero encerrar com uma coisa que vai além de planilha. O governo ele vai sempre mudar as regras, vai tributar o que era isento, vai criar imposto novo, vai tirar benefício que você contava. Isso aí não é novidade, isso aí é o jogo. A pergunta de verdade não é se o governo vai mexer no que é seu, a pergunta é quando ele vai mexer e se você vai ter opções. Ou se você vai estar tão dependente da única fonte, de uma única estratégia, de uma única classe de ativo, que qualquer mudança te derruba. Soberania financeira não é acumular um número bonito na conta da corretora, é construir uma estrutura que aguenta chacoalhão, é ter opções quando todo mundo ao redor está sem. É isso que se constrói com diversificação, com conhecimento e principalmente com paciência para seguir uma estratégia, mesmo quando o cenário muda. Porque o cenário ele sempre vai mudar. Quem não muda é você, nas suas convicções de longo prazo. E crenças, principalmente, faz-nos perder muitas oportunidades, uma grande parte do tempo. Se você quer ir mais fundo nesse tipo de análise, entender como a tributação afeta cada tipo de investimento, receber alertas sobre mudanças que impactam seu patrimônio antes de virar manchete, toda semana eu mando uma newsletter gratuita com análises que não cabem num vídeo de 15 minutos. É um conteúdo direto, sem enrolação, e você cancela quando quiser. O link está na descrição, no primeiro link. Valeu demais por ficar até aqui, um grande abraço e até o próximo.